Boa noite, irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Vão levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele por tudo que tem feito para nós, até nos dias de hoje, a saúde e a paz que Ele nos deste em Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus e o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações, foi enviado por Jesus, o Consolador, para nós termos certeza dessa paz, salvação eterna, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não por mérito nosso, porque nós não temos mérito nenhum, mérito de nada. Tudo que nós temos é Deus que nos deu. Nossas roupas, nosso dinheiro, Ele que dá as condições, é isso. E agora aqui neste momento, nós como igreja, vamos continuar o estudo Na hora que eu penso de mudar, acabo lendo um pouco no Parêcrasia, gosto. Vamos continuar. Josué, capítulo 2, versículo 10 para frente. Então, oremos. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está dando agora, esse dia que nos deste. Agradecemos pelo cada um que está aqui presente, a vida de cada um. Pedimos que tu nos abençoe. Pedimos em favor da sobrinha do José Carlos Souza, que está internada. Tu é poderoso, se for da tua vontade, cura essa jovem, que ela possa estar entre eles novamente. Pai Santo, peço em favor dele também, da vida dele. Peço em favor da família de cada um aqui, e agradecendo por ter a Rosa aqui hoje no culto. E também, a minha saúde também. Peço a Ti que nos abençoe a nossa ida a Bauru amanhã. Abençoa aquela igreja amada, a Igreja Batista Memorial, lá em Bauru, na cidade de Bauru. Abençoa hoje o culto lá, o pastor Israel, que é o pregador, o aniversário daquela igreja. E amanhã estaremos lá, se tu quiser, meu Pai, nos ajudar. E a Thaís também, filha da Mansônia também, que estava, peço em favor dela, o filho novamente que teve, o Erinho, a Sônia. Pedimos aqui em favor dos hinos que vamos cantar, que possa ser para honrar-te a Ti. Eu estudo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trabalha nos nossos corações, principalmente no meu, ajudando falar com o que Tu deseja, nos guias, de acordo com a Tua vontade. Por Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite. Então vamos louvar ao Senhor. Quatro, 8, 5.
Qual? 3:281. O amor fraternal. Oi? 3:281. 381. Beleza, beleza. Vou repetir. Já, vamos falar para a Fria, conversa igual a Mata Antônio.
Tem a lei do Muhammad agora. Tá vendo? Veja bem, ninguém. Não sai com filho ninguém no Brasil.
ficar na sanfona. Eu escolhi um hino, mas vocês querem escolher vocês. Fica aqui na frente, as irmãs podem ficar com quem. Eu escolhi o 192, se vocês quiserem outra. Eu não vou cantar solo, minha voz não está boa e eu me esforço muito. Tá? Vamos vir aqui? Tá aí a filha aí, quero. Fica aqui assim, ó. Vai lá, tá horizontal, pega tudo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Olha, pode ir. Só que fica com o cantor se olhando, precisa na foto lá, sai a cabeça baixa assim, não fica bom não.
Amém. Josué, capítulo 2, versículo 10. Eu vou fazer a leitura até o último versículo. Não sei se dá para explicar tudo, porque tem mais passagem que a gente vai, mas vamos ler. A partir do versículo 10, capítulo 2. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, destruístes. 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. 13. De que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as vossas vidas da morte? Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. 16, capítulo 2. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que volte os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata junto à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe e os teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa,
o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata junto à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, a graça de Deus por Jesus Cristo, como Deus usou. Olha, Josué, eu escrevi aqui, o nome Josué em hebraico significa Deus salva. Só que a letra hebraica é outra, mas então, em português fala Deus salva. Então Josué, ele é um tipo de Cristo Salvador. Um tipo, ele não era. Deus usou ele. Então, levou o povo de Israel à boa terra. Assim, Jesus Cristo nos leva a uma boa terra. Ele nos leva para os céus. Ele vai levar nós no reino, no milênio, o reino dele, de Cristo. Na terra milenária. Novos céus, a nova terra. Então, mas a graça que operava nele, Josué, era o poder de Deus. E até agora, Deus que opera nas nossas vidas. Nós não temos força para nada, irmão. Seja crente ou não seja crente. Deus que está operando na vida dele, ele está andando, ele está falando, ele está ouvindo, ele está pecando. Ele está pecando e está fazendo tudo o que é mal. Só que Deus opera na vida dele, ele dá vida para ele. Deus não aprova o que ele está fazendo. Porque ele não tem Jesus Cristo, ele vai para o inferno se morrer nessa situação. Mas tudo depende de Deus. Então, agora, e é sempre assim, e sempre foi, e sempre será. Jesus Cristo nos conduzir, vai conduzir nós numa terra muito melhor, num lugar muito melhor que aqui, que não tem como nem imaginar, não tem como nem esforçar a pensar como que é lá. Não tem nem gente ter uma pálida ideia, o quanto que é melhor do que aqui. Só quando nós estivermos lá que nós vamos sentir. Nós sentimos a paz. Nós sentimos que nós temos a vida eterna. Nós sentimos que esse grupo que está aqui está em paz. Está no lugar certo. Escolheu hoje o lugar certo, como o Paulo disse ontem, mais ou menos assim. Então, agora, a lei nunca conduziu e nunca vai conduzir alguém para essa terra, se for por através de lei humana. A lei que Deus deu a eles, as obras da carne, não, tem que ser as obras de um cristão, ela vai ter uma recompensa. Deus nos deu tudo de graça, mas só que Ele não deve nada para nós. O que Ele pede para nós fazer, Ele vai acrescentar para nós. A salvação é de graça, através de Jesus Cristo. O que nós fazemos em prol da salvação, resultado da salvação, Ele não vai dar um prêmio, nos galardoar, vai dar recompensa. Às vezes ainda começa a ter
a recompensa até aqui mesmo nesta terra, no mundo. Então, a graça de Deus por Jesus Cristo, ela oferece a maior segurança que a salvação eterna para aqueles que creem nele. Lá no Evangelho de João 5:24, tudo sabe esse versículo de cor. Então, para aqueles que não têm Jesus Cristo, preste atenção. Eu vou prestar atenção em tudo, mas principalmente nesse versículo, ó. Na verdade, Jesus disse, ó, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Será que todos passaram da morte para a vida? A morte espiritual, o espírito estava morto, agora com uma vida, um espírito vivo, Espírito Santo habitando. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, declara sua relação única com o Pai e sua autoridade para dar vida eterna. Quem crê nele, claro, enfatizando a importância de ouvi-lo. Como que vai ter a vida eterna? Como que vai se salvar se ele não ouve quando está falando de Jesus? Ele precisa ouvir para crer no Pai que enviou ele. Gente, não ouve tanta coisa, tanta besteira. Você está com o aparelho do celular, tanta besteiraiada que sai. E a Escritura, ninguém quer saber de estudar a Bíblia. O mundo hoje está num caos por causa disso. Aproveita, quem tem o celular tem a Bíblia. Pois é Ele quem promete a segurança eterna, foi Jesus. Do contrário disso, estão todos perdidos sem salvação. Mas a promessa que Josué oferece, ele não afirma nele mesmo. Josué não afirmou nele mesmo nenhum profeta, nenhum discípulo, nenhum apóstolo. Mas naquele que diz: não te deixarei, nem te desampararei. É o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, ó: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Contentar com o que tem. Se você tem um tanto, fico contente, graças a Deus. Se olha para outro, para o irmão, para o outro que tem muito mais abundância, dá graças a Deus por isso. Não fica assim, por que eu não tenho o que ele tem? E é assim, tanto em situação financeira como espiritual. Agradece a Deus por que tem. Então ele diz, é um chamado à liberdade da escravidão sem luz. Ele está chamando que você tenha liberdade, que você não esteja preso na escravidão do pecado, na escravidão de Satanás. Seja o vosso costume sem avareza, para ter uma nova postura de vida com Deus. Aí ele passa, tem que ter uma nova postura de vida com Deus. Não ser mesquinho, o crente. A avareza aqui nesse contexto não é simplesmente a posse de riqueza, mas a ânsia insaciável
por algo que não se satisfaz. É aquela ânsia, o que tem não está satisfeito, quer mais, quer mais. Diz que o saco de interesse nunca enche. A vida cristã não é assim. Olha em 1 Timóteo 6, versículo 10, o que Paulo disse lá para Timóteo? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então a gente tem que ter cuidado de ter amor muito nas coisas materiais, as coisas deste mundo. Acaba, passa. Aproveite enquanto é novo para servir a Deus. Você não espera chegar em 70 anos, 60 anos ou mais, não. Que aí não tem aquele pique que tinha antes, não. Não tem. O Antônio já está um pouco experimentando isso, e eu também. Eu vou dar uma pausa aqui e eu vou falar uma coisa. Então, irmãos, aqui então nós vemos que as posses materiais são passageiras. E todos nós sabemos disso. E que as verdadeiras riquezas estão lá nos céus com Deus. E nós somos co-herdeiro com Cristo. Cristo é o herdeiro, ele é o irmão mais velho. Nós somos co-herdeiro, nós herdamos com ele. Não significa que o dinheiro em si seja mal, mas sim que o amor acessível ao dinheiro, a ganância e a cobiça são fontes de grande pecado e sofrimento. Então podemos ficar firme que a nossa resposta confiante e firmeza, tem que estar com a fé firme, é que o Senhor é o nosso auxílio. Ele fala: não temerei o que me possa fazer o homem. Nem tem medo do homem te bater em você, o homem chegar a te roubar. Não teme o que um bom que possa fazer o homem. O homem ele não tem poder, ele pode matar o corpo, mas a alma não mata, a alma está salva.
Eles têm que ser prudentes, é claro. Agora o versículo 10 de Josué. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Então ela lembrou, temos ouvido o poder de Deus. Quando saireis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, esse homem, e a Sion, e a Og, o Og, não sei, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E o que fizeste no passado. Então, ela está falando aqui que Deus fez no passado. E nós olhamos também o que Deus fez no passado, trabalhou diferente, Ele faz hoje no presente conosco, e sempre fazer. Ele ensina aqui que a fé não se baseia apenas em esperança futura, mas também no reconhecimento dos atos de Deus no passado. Também olha para acrescentar a nossa fé. Vê como que Deus usou os apóstolos, os profetas. E assim com Raabe, foram do povo de Deus no passado, devendo reconhecer e temer o poder de Deus, levando uma oportunidade de salvação, levou para ela, oportunidade de salvação. Quantos aqui já teve a oportunidade, outros têm a oportunidade de se salvar. Os que não encontraram a salvação Cristo ainda, têm a oportunidade enquanto está vivo. Enquanto está ouvindo, enquanto Deus está dando oportunidade. Não deve ser teimosos, ser ignorantes. A atitude de Raabe, que se baseia no que temos ouvidos. Ela falou, o que temos ouvido. Pode servir de exemplo para nós cristãos hoje, o que nós ouvimos no passado, nossos irmãos, dos que começaram esta igreja aqui, que poucos que sabem. Pastor Esteve não está vivo mais, mas nós ouvimos muito ele pregar. Irmão Félix, pastor Garibaldi, quantos pastores frequentam aqui? Pastor Carlos Rosa, pastor Antônio Carlos Dias. Ouvimos eles falar. Pois, irmãos, e quando nós ouvimos, pode servir de exemplo para nós cristãos hoje, compartilhar as obras de Deus com eles, com os outros agora. Vamos repartir, vamos passar para frente, não ficar aonde Deus colocar cada um de nós. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. O apóstolo Paulo disse: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, você não ouvir a palavra de Deus, a fé não vai resolver nada. Ouvir hino, ouvir a solo, o cantor cantar, não resolve nada. A Bíblia fala ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter muito cuidado com a mensagem encaminhada. Examina a mensagem. Esse dia eu vi esses dias falando, Deus é lindo, Deus, eu quase com o pé de embaixo. Deus, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Lindo é para uma pessoa, falou que a pessoa é linda. Deus é espírito, não tem como ele falar. Então quando a gente recebe alguma coisa assim, eles vão, tem que ter sabedoria. Vou ler primeiro, se está correto, né? Tem coisa que nós não podemos falar, chamar de Deus, como chamar uma pessoa. Deus é infinito, Deus é benigno, Deus é misericordioso.
Então ele ensina que a fé genuína não surge do nada. Mas por acaso, foi uma explosão, deu na minha cabeça. Não. Ela é resultado do encontro com a palavra de Deus pregada por alguém. Então, pode ser. Todo nós aconteceu isso conosco. Ouviu alguém pregar que tocou no coração. E tem gente que morre, ouve. Mas parece que, não sei, o coração, Deus conhece o coração de todos, irmão. A fé é pelo ouvir. Significa o evangelho precisa ser proclamado e ouvido para que a fé possa ser gerada. Precisa ouvir, prestar atenção. Prestar atenção do quê? A pregação da palavra de Deus. Não se refere apenas a uma leitura sem propósito das Escrituras. Tem que ter um propósito. Precisa questionar o conteúdo ou se aproximar do tema para poder falar. Não é como ler um jornal, não é como ler uma história. Uma leitura superficial, só por ler. Tem que ler com meditação. É aquela que você lê o texto sem construir uma observação e nenhum raciocínio sobre o que está lendo. Lê com atenção. Mas a proclamação ativa, cheia do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, da mensagem de Cristo. Mensagem de Cristo, irmãos. A mensagem de Cristo não é do pregador, não é de homem, não é da igreja. A mensagem de Cristo é a revelação de Deus, onde oferece salvação gratuita para a humanidade, por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de tudo. A morte de Cristo na cruz. O versículo enfatiza a importância de dividir com os outros o Evangelho. Pois é através da pregação que as pessoas têm oportunidade de ouvir e crer. Por isso que deve convidar as pessoas para vir ao culto. Aquele que tem salvação deve vir ao culto para ouvir mais, crescer mais na fé, fortificar, ter ânimo. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, olha o que ele disse, Jesus, disse Marcos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu interpreto esse versículo assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Se for pôr o batismo na água, nas águas do rio, isso aí é uma obra, não é? Então vamos pôr, quem crer e for batizado nas águas será salvo. Então não é outro batismo. Mas quem não crer será condenado. Se ele não crer, ele é condenado. E se ele crer e for batizado, ele é salvo. Batizado no sangue de Cristo, batizado no Espírito Santo, vão entender, então eles têm que ter o dom de falar em línguas estranhas, tem o dom de cura, não é nada disso. Batismo no Espírito Santo, que é batizado na morte de Cristo. Romanos capítulo 6 e Colossenses também falam
Em Efésios também fala, se já ressuscitaste com Cristo. Lá em Efésios 2, 12, por aí fala do batismo. O ides aqui, irmão, não é apenas um mandato para missionário também, em terra distante, mas para cada cristão a proclamar o evangelho no seu local. Um dia uma oferta falou que eu vim de novo aqui. Irmão, não precisa preocupar com longe, não. Aqui em Ubirajara, aqui o campo é grande, está longo para trabalhar. Não precisa preocupar com ir longe, não. Aqui já é muito, já tem bastante. E tem mesmo. Olha o tanto que nós temos aqui na igreja aqui. Poucos. Mas dividir cada um prega no seu local que está. Convidar e pregar. A frase a toda criatura também demonstra que o evangelho é para todos. E de todas as raças. Não tem classe social, status, todo necessita de salvação. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser pardo, pode ser o que for. Todos sem Cristo vai tudo para um lugar só no inferno. E se tiver Cristo, vai para os céus. Amém? Que pelo seu sacrifício de Jesus Cristo na cruz, liberta todos da escravidão do pecado e da morte eterna, separação total de Deus. Raabe, uma prostituta, note bem, de Jericó, pois ela reconhece que essa vitória não foram apenas um acidente histórico, mas sim atos poderosos de Deus de Israel. 11. O que ouvimos desfaleceu o nosso coração. O que nós ouvimos desfaleceu o nosso coração. Quebrou o nosso coração. Desfaleceu. Amoleceu. Não sei na outra, se não olhei na outra como está escrito. E em ninguém mais há ânimo. Quer dizer, morreu. Não há mais ânimo. Ela falou. Algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que a hora passa, viu? Aqui expressa a razão fundamental por trás das ações de Raabe. Ela reconhece a soberania de Deus e o temor que ela inspira. Todo nosso, por mais que foi o passado de alguém, se reconhecer o poder de Deus, o nome de Deus, é tudo perdoado. Tudo perdoado. Não tem pecado que Deus não perdoe em Cristo Jesus. Assim como os habitantes de Jericó reconheceram o poder de Deus devido aos seus atos. Salmos 46, 10, 11. Olha o que o salmista disse aqui. Aquietai-vos. E sabeis que eu sou Deus. Ele falou, aquietai-vos. Para com barulho, fica quietos, ouça. A gente na igreja tem que ficar quieto, prestar atenção. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tem aqui, ó, abre um parênteses aqui, Selá. Fecha o parênteses, quer dizer que é cantado, é tocado, tem uma pausa. Eles iam cantando, depois tinha pausa, parava de cantar, o instrumento continuava, a harpa, tocando a harpa de Davi, isso aí, tudo bem.
Ele aqui encoraja os cristãos a reconhecer a Deus e confiar nele em meio à presença da escuridão e de eventos ou tempestade. Então, nós devemos reconhecer. Essa declaração, levando em conta as circunstâncias de como se encontrava a pessoa que falou estas palavras, é espiritual. A fé de Raabe manifestada em suas palavras e ações serve como exemplo à salvação a um povo, a um novo propósito, aliás. Você tem que sempre ter um novo propósito. Deixa o propósito passado. Eu tenho um novo propósito. Antes nós tínhamos um propósito, mas aquele propósito velho morreu. Morreu com o velho homem. Depois que aceitamos a Cristo, nós temos um novo propósito. O propósito é servir a Deus, não servir a nós mesmos. Vamos primeiro agradar a Deus, servir a Deus. Que entrega tudo nas mãos de Deus. Ele cuida de todas as nossas dificuldades. Amém? Então vamos louvar a Deus até amanhã à noite aqui, se Deus permitir. Vou falar do culto da manhã, que acho que não vem quase ninguém, então se vier o irmão Antônio, agora se viesse alguns, aí eu falo com o irmão Daniel, ele vem, eles que falam por cima, ele vem e faz o culto. Mas aí os irmãos que falam depois. Então vamos louvar o Senhor. Cora o hino. Eu falei, a minha sogra vai chamar de filha. E eu converso com o irmão, vou falar com o irmão. Ele sabe tomar uma coisa, ela já come cozinha, ela mesmo. Senhor, me achei,
Irmão Damião, termina com a oração. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu hoje, por essa noite que estamos aqui, já falando, o Santo Nome, com a tua palavra, através do teu servo, irmão e pastor Sebastião, que o Senhor também possa estar abençoando cada um nessa noite aqui presente, visitante, que eles possam conhecer a verdade e o caminho que é Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Que a palavra de Deus possa trabalhar na vida e no coração de cada um. Abençoe os irmãos presentes, aqueles que não puderem ver o Senhor vencedor, o coração deles, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um. Abençoe o pastor dessa noite, que o Senhor venha sempre abençoando ele, a família dele, dando cada dia mais, suprindo a necessidade, sabedoria, entendimento, e que nós também, Pai, somos filho teu, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, possamos seguir, Pai, em frente nessa jornada. Sabemos que o mundo que vivemos hoje não é um mundo bom, sabemos que é um mundo mau, sabemos que existem pessoas maliciosas, mentes perturbadas, mas o Senhor é poderoso para limpar essas mentes, Senhor. O Senhor tem o poder para renovar e construir. Como diz a tua palavra, o Senhor faz vaso, também quebra vaso, forma, constrói. O Senhor é um Deus maravilhoso e poderoso, Pai, para fazer tudo isso. Obrigado, Pai, por essa noite. Que o Senhor também possa nos conceder o amanhã, porque o amanhã só pertence a ti. Como diz a tua palavra, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o Senhor estará conosco até a consumação do céu. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.